O dólar teve uma forte disparada de 3,65% nesta sexta-feira, dia 4 de abril, e encerrou a semana cotado a 5,83. Trata-se de uma valorização de mais de 20 centavos em um único dia, considerando a cotação de 5,62 atingida na quinta-feira. Que diabos isso significa? A gente vai perguntar para o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, é interessante porque na quinta-feira ele tinha tido uma queda, né? Uma queda considerável de No Brasil tá 1,7. caindo, o Brasil tá se valorizando. O pessoal, assim, nossos amigos comunistas não vão gostar do que eu vou falar, mas essa é uma das coisas que tem sido elogiadas na gestão do Gabriel Galípolo no Banco Central. Que tá metendo juro lá na lua, mas o real tá valorizado nessa queda, nessa guerra cambial, né? E aí, Sofia, assim, tá uma briga de oscilação nas bolsas que, assim, afetou as bolsas do mundo inteiro. Esse tarifaço do Trump, assim, eu entendi que a gente tá falando no outro corte, mas uma estratégia aceleracionista, acho que talvez seja um plano pré-ditadura, mas assim, cara, o mundo inteiro reagiu e o negócio, e a China reagiu. E é uma coisa para as pessoas colocarem na cabeça, né? Eu converso com alguns amigos, eles acham que a gente já estaria numa terceira guerra mundial. Eu não sei se eu concordo com isso, mas a guerra tarifária, a guerra comercial com a China já está explícita. Assim, é batata que isso está rolando. E assim, a Bolsa de Valores está desse jeito hoje, Sofia. E é legal que eu trago essas informações para vocês, porque eu trabalhei 2 anos e meio na Exame, então eu sei um pouquinho de mercado financeiro. O dólar fechou em disparada de 3% e a Bolsa derreteu. O que significa 3%, gente? Explicando bem para leigo. Quando as bolsas têm variação de 3% para cima, é considerada uma variação muito alta, porque as bolsas de valores têm investimentos de gente, tem investimento de bilionário e de milionários. Então, qualquer oscilação que passe 1%, ou o cara tem uma perda muito grande, ou ele vai ganhar muito quando ele vai vender aquelas ações ou aquelas moedas. Então, assim, a China reagiu ao tarifaço do Trump e, assim, a reação do dólar foi absurda. O anúncio chinês concretizou temores de uma guerra comercial ampla e instaurou cautela nos mercados globais. O que diz a Tamara Nassif nesse texto dela na Folha? O dólar teve forte disparada de 3,65%, que é muita, quase 4% nesta sexta, dia 4, e encerrou a semana cotado a 5,8%. Ontem, o dólar estava 5,6. Ele subiu 20 centavos. Sofia, isso dá uma diferença para as nossas exportações, para importação. Sabe o Nintendo Switch que tá todo mundo xingando nas redes sociais agora? Vocês vão pagar bem caro. Porque assim, vai vir torando o negócio. Trata-se de uma desvalorização de 20 centavos em um único dia, considerando a cotação de 5,62 atingida na quinta. O movimento teve como pano de fundo a retaliação da China ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a segunda maior economia do mundo, que eu acho que é a primeira, a China não é a segunda nem aqui nem na China, anunciou que irá impor tarifas adicionais de 34% sobre as importações norte-americanas em resposta aos encargos da mesma magnitude impostos por Trump na quarta. A escalada de guerra comercial causou derretimento de bolsas globais pelo segundo dia consecutivo. Na véspera, os mercados acionários afundaram em repercussão ao choque tarifário dos Estados Unidos, temendo potenciais impactos sobre o comércio internacional. No Brasil, a bolsa derreteu quase 3%, 2,96 a 127 mil pontos. É o menor patamar em 3 semanas para o Ibovespa, que até esse pregão estava rondando a casa dos 131 mil pontos. Olha lá, na Ásia. Em Wall Street, a Standard Poor's 500 afundou 5,97%. A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia composite, derreteu 5,82%. O Dow Jones perdeu 5,5%. Só nos últimos pregões, o valor de mercado das empresas listadas encolheu. Vocês estão vendo, gente? A gente está falando de 5% de redução. São 5,4 trilhões de dólares em um dia. É disso que a gente tá falando, tá, gente?
E quando a gente fala desses valores, você fala assim, não, não, Pedro, é dinheiro na bolsa das empresas? Não, mas a especulação que gira em torno dessas empresas listadas em bolsa é muito dinheiro, Sofia. Que vai definir se a empresa faz investimento ou se ela corta. As empresas americanas diminuíram muito mais que o Brasil. É o que você falou, a crise vai acertar, assim, os Estados Unidos em cheio. Europa despencou 5%, Alemanha 4,59%, a Nikkei, que é a bolsa de Tóquio, fechou em baixa. Ó, para você ver, os países que orbitam mais próximos do império despencaram mais. O Japão e a Ásia, que estão tentando se blindar, caiu 2,75%. Então você vê uma reação diferente de cada mercado e como eles estão tentando se proteger. E é o que o Alisson Henrique falou, preparem o KY, porque vai ser, a crise econômica vai ser feroz, tá? Vai ser um negócio bem bizarro que vai acontecer. E aí vamos para a reação da China. Vamos detalhar um pouquinho do que aconteceu com a China. Na CNN, tô pegando mídia ocidental, tá, gente? Nem peguei as mídias estatais chinesas para checar, mas esses dados estão certos. A China anunciou tarifas de 34%. Olha o que o Trump fez com a China. A China tá mansa ainda com ele, tá? Essa aqui é a notícia da CNN. Eu vou colocar para vocês aqui a tabela dessas bolsas globais. Olha só, o tarifaço do Trump para a China foi... Opa, peraí, eu acho que eu me confundi aqui só um pouquinho. Eu tinha visto em algum lugar que era 60%, mas vamos lá. A China informou nesta sexta que vai impor tarifas recíprocas de 34% sobre todas as importações dos Estados Unidos a partir do dia 10 de abril, cumprindo a promessa de contra-atacar depois de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou a guerra comercial global. Na quarta, Trump anunciou que os Estados Unidos estabeleceriam tarifas de 34% sobre todas as importações de produtos chineses, medida que deve ocasionar a mudança da relação entre os países e piorar a tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo. Essa prática dos Estados Unidos não está de acordo com as regras do comércio internacional, prejudica seriamente os direitos e os interesses legítimos da China e é uma prática típica de intimidação unilateral, disse a Comissão de Tarifas do Conselho do Estado da China em um comunicado. Desde que retornou ao poder em janeiro, aqui está o dado, Trump já havia anunciado 2 parcelas de 10% de taxas adicionais sobre todas as importações chinesas, o que a Casa Branca disse ser necessário para conter o fluxo de fentanil ilícito do país para os Estados Unidos. Na prática, isso significa que os produtos chineses têm uma taxação de 54%. Ela é maior do que os analistas esperavam e pode ter um impacto de cerca de $500 bilhão em comércio entre as duas economias após décadas de interdependência. Sofia, a China retalhou com 34%. Eles nem chegaram nos 54%. Porque o Trump veio com essa palhaçada do fentanil. Então, assim, a reação não tá nem proporcional. Tá Proporcionalidade é uma coisa que o Trump não conhece. Começa nem por os aí, americanos né? em geral, né? Os americanos são Justo. E mundo, né? e o Trump especialmente. Então, assim, Mas gente... o Trump, ele tá brincando com fogo, porque a gente já viu a China dar umas respostas que... assim, tipo, que você não espera da tradição da diplomacia chinesa. Quando, por exemplo, teve aquela resposta lá de que se vocês querem guerra, seja tarifária, comercial ou qualquer outro tipo de guerra, nós estamos preparados. A China, ela tá mansa aí, como você falou, assim como o Brasil também tá com uma postura um pouco mais cheia de dedos. Mas, gente, estão se preparando. Estão se preparando. E a China, briga com a China não vai ser fácil. E o Lula tá indo pra China agora. Então, assim, sim, o Haddad tá totalmente manso com o Trump para não subir de 10% o tarifaço. Mas assim, e o Insanidade tá falando, será que o Trump leva um impeachment? O Catatal responde aqui embaixo, acho difícil o impeachment, ele tem a Câmara dos Deputados, o Senado e o Supremo. A situação do Trump é essa, mas assim, se eu fosse aconselhar um estadunidense, eu diria, cara, começa a dancinha do impeachment agora e façam alguma coisa, porque o presidente de vocês enlouqueceu. Ele não tá protegendo a economia americana coisa nenhuma. Ele vai provocar... A gente não... É aí que tá, Sofia. Com essas medidas, com cada um tomando as medidas, a gente não sabe qual que vai ser a consequência direta.
Porque são dois países agindo, não é só uma taxa unilateral. Então, as consequências são imprevisíveis, depende do produto, depende se está em falta. É muito complicado. O Trump já começou a chorar, tá dizendo agora que a China jogou errado, diz Trump após anúncio de retaliação contra os Estados Unidos. O que diz ele aqui nessa nota do Metrópolis? China anunciou nesta sexta que aplicará tarifas recíprocas de 34%, mesmo valor imposto ao Trump. Na verdade, não. Trump impôs mais valor, mas no acumulado. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, afirmou que a decisão da China de aplicar tarifas recíprocas de 34% em 10 de abril, como resposta ao tarifaço, é uma jogada errada. O valor da taxa aplicado pela China é o mesmo anunciado pelos Estados Unidos. A China jogou errado, entrou em pânico. A única coisa que não pode se dar ao luxo de fazer, disse Trump em sua rede social chamada Truth Social. As taxas recíprocas entraram em vigor à 00:01, horário de Washington, na próxima quarta-feira. Isso é um acréscimo à tarifa básica de 10%, que entra em vigor neste sábado, dia 5, amanhã, portanto. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta que não há chance do presidente dos Estados Unidos recuar na imposição de tarifas aplicadas por seu governo sobre produtos importados de 117 países. O anúncio de Trump causou ondas de choque no mercado global. O presidente não vai recuar no que anunciou ontem, ele não vai recuar, deixe o negociador fazer os seus acordos e quando e somente esses países puderem mudar tudo sobre si mesmos, o que duvido que farão, disse Lutnick em uma entrevista à CNN. E aí, Sofia, tá acontecendo o improvável, que realmente isso vai provocar rachas no imperialismo, sobretudo se o Trump quiser intensificar essa guerra comercial com a China. O Japão, que sempre teve uma boa relação com o Partido Democrata Americano, e a Coreia do Sul, que eu não preciso nem dizer o que a Coreia do Sul é dos Estados Unidos, né? A gente viu aquele golpe fracassado, é um asset. Olha essa nota do ICL. Eles estão fazendo acordos de livre comércio para unificar a Ásia. Tá? E não é a Coreia do Norte, não é a melhor Coreia, é a Coreia do Sul. Não, cara, e assim, você pensar num acordo entre Japão com China e Coreia do Sul. Que se odeiam, gente. Assim. Exato, era nesse ponto que eu ia chegar. Coreia do Sul e China odeiam o Japão. E mesmo Coreia do Sul e China também não são, entre eles também não são exatamente melhores amigos, mas o Japão é especialmente. A China é a aliada da Coreia do Norte, né? Exato. Mas eu falo do Japão especificamente porque, gente, o Japão fez campo de concentração durante a guerra com China e Coreia do Sul. O Japão tinha as mulheres de conforto, que eram basicamente escravas sexuais sul-coreanas, e que nunca pediram desculpas por isso, nunca... e pelo contrário, é um movimento muito forte que existe na direita japonesa de dizer, não, é isso aí mesmo, bora lá. Pense, sei lá, imagine a Alemanha se ainda tivesse nazista dizendo, tá certo, tinha mais que ter feito o Holocausto mesmo. É mais ou menos isso, a relação da extrema-direita japonesa com Coreia do Sul, especialmente. Então, assim, o Trump conseguiu juntar Japão e Coreia do Sul. Cara... A única aliança que o Trump que eu vejo ele ainda ter é em torno da guerra da Ucrânia com o Putin e algumas lideranças de extrema-direita na Europa, cara. Ele tá despedaçando, na verdade. É engraçado a gente dizer isso, né? Porque nós somos anti-imperialistas, né, Sofia? Mas ele tá despedaçando o império, cara. Ele tá transformando, assim, as coisas numa briga regional. O governo Lula, e eu vou falar uma coisa aqui, tá? Vocês podem detestar o Haddad à vontade, mas o governo Lula tá certo no posicionamento diplomático, tá? Não tem que atiçar o Trump, não. A gente tem que proteger a nossa economia, inclusive fazendo diplomacia também. Tipo, não é pra atrair essa briga, deixa eles brigarem. Mas a gente tem que reforçar os nossos negócios com a China, sem dúvida nenhuma. Aí é uma coisa que tá faltando na questão da diplomacia brasileira. Concordo. Mas enfim... A Sofia tá embasbacada.
Não, essa parte de juntar aí a Coreia do Sul com o Japão, assim, isso eu não esperava. Eu admito, isso não esperava. E tudo Agora, isso está envolvendo o dólar, tá, gente? Aí a gente tem as sim, discussões também. O BRICS está discutindo a desdolarização. O pessoal falou aí de uma unificação da América do Sul. Eu acho que mais do que a América do Sul, a gente tem que reforçar o BRICS. com certeza, o BRICS, mais do que tudo, e na verdade a questão da América do Sul, daí a gente acaba batendo aí numa parede, que é a questão dos líderes de extrema-direita que a gente tem na América do Sul, que vão e voltam, né? E esse é o que é o pior. Agora você olha, esse país tá com, a Argentina tá com um líder de extrema-direita, e você olha que, sei lá, o Uruguai tá com um líder mais voltado para a esquerda. Você olha daqui 4 anos a situação inverteu, sabe? E os líderes de extrema-direita, que volta e meia entram na América do Sul, inclusive no Brasil, como a gente viu com Bolsonaro e Temer, eles acabam se afastando do BRICS e do Mercosul, então acaba sendo um pouco difícil a gente ter uma constância para conseguir. E precisa ter uma constância para conseguir gerar essa unificação. Não dá para cada vez que tem uma eleição, um país se afasta do bloco. E daí isso complica um pouco a participação dos países sul-americanos nesse tipo de parceria. E o pior é que eu não vejo isso mudando. A gente não vai ter líder de direita na América do Sul que não seja capacho dos Estados Unidos. É uma característica da direita latino-americana ser capacho dos Estados Unidos. Exatamente. Enquanto a esquerda na América Latina é extremamente moderada, com pouquíssimas exceções. Talvez o Chaves e o Petro só. Exato. E Enfim, percebam, eu estou falando Chaves, eu não falei do Maduro. O Maduro é mais pró-Estados Unidos do que o Chaves. é que é verdade. Não que ele seja amiguinho dos Estados Unidos, mas comparado com o Chaves. Sim. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias.